E aí galera, beleza? Aqui é o Ascânio e eu tô agora retomando os vídeos da maratona de Game of Thrones. Se você ainda não conhece isso foi um projeto do ano passado, onde eu tô fazendo uma maratona de todo episódio de Game of Thrones. Eu assisto, gravo as minhas primeiras impressões e a gente tá fazendo aí uma playlist que vão ter todos os episódios, incluindo, claro, dessa última temporada. Na época não deu tempo casar os episódios com o começo da nova temporada, eu tive uma série de problemas, mas tá condanado que agora com um ano pela frente eu não consiga fazer isso. Então eu tô continuando agora, a gente tá na primeira temporada, no episódio 6. Tem 5 episódios já postados aqui no canal, então você pode ver aí na descrição, vai estar a playlist completa com todos os episódios. Perdoem aí o vídeo, como é muito antigo, eu tinha isso gravado, estou reeditando agora, mas como é muito antigo eu ainda estava meio encabulado, não sabia ainda falar com vocês aqui no YouTube, então talvez esteja meio estranho, mas tem conteúdo, tem uma coisa legal, espero que vocês gostem. E eu estou aqui trabalhando, eu estou meio sumido porque eu tive muito problema essa semana, muito trabalho, mas estou aqui editando e vou voltar a postar. E a maratona, pelo menos, eu já adiantei vários vídeos e toda sexta-feira vai ter um novo vídeo da maratona, isso é certeza aí, pelo menos até terminar a primeira temporada. Eu espero que vocês gostem, se gostarem, comentem, curtam e compartilhem esse vídeo. Um abraço! Começando por Porto Real, Ned está se recuperando dos ferimentos depois da luta com Jaime e ele encontra Robert e Cersei ao pé da sua cama. Cersei acaba humilhando Robert e esse atinge a cara dela com um tapa. Em seguida, Robert exige que Ned volte a cumprir as obrigações de irmão do rei e diz que vai partir para uma caçada. Nessa caçada, Robert vai com Sir Varys, Renly e Lance. Lance, que é seu escudeiro, começa a embriagar o rei com vinho. De volta à Fortaleza Vermelha, Ned tem um dos momentos que eu mais gosto de todos os episódios, que é quando ele recebe um grupo de aldeões das terras fluviais. Esses aldeões vêm contar a Ned que foram atacados por um bando que estupraram suas mulheres, que colocaram piche e tocaram fogo nas crianças e que destruíram a colheita, mataram os animais. Ele diz que não são bandidos, que um dos homens era mais alto, era 30 centímetros mais alto que todo homem que ele já tinha visto, que deixaram muitos peixes para trás. Influenciado por Midinho também, Ned chega à conclusão de que foi Sir Gregor, a montanha, quem fez esse ataque. Ele então convoca Sir Beric Dondarrion para que vá até a fortaleza dos Clegane e capture Sir Gregor. Tira todas as terras e títulos dele e em seguida condena-o à morte. I charge you to bring the king's justice to the false knight Gregor Clegane and all those who shared in his crimes. I denounce him and attaint him. Além disso, ele convoca Tywin Lannister para comparecer à corte em 15 dias, senão seria considerado um traidor do reino. Mestre Parcelo fica desesperado com aquela situação, mas Ned é bem categórico. Send a raven to Casterly Rock. Inform Tywin Lannister that he has been summoned to court to answer for the crimes of his bannermen. He will arrive within the fortnight or be branded an enemy of the crown and a traitor to the realm. Lá no norte, em Winterfell, nós temos uma pequena tomada com Robb, Theon e Bran. Bran tá na Mata dos Lobos treinando com a cela que Tyrion inventou para ele, só que ele acaba se perdendo e encontra um grupo de selvagens. Entre eles está Osha. Após uma luta, Theon e Robb conseguem salvar Bran e levam Osha como prisioneira. Agora vamos para o Ninho da Águia. Lá nós vamos ver o julgamento de Tyrion. Tyrion tá preso, como vocês sabem, num calabouço lá, que é na beira de um precipício, e ele consegue convencer Mor, que é o seu carcereiro, a mandar uma mensagem para Lysa. Essa cena é bem legal porque ele começa a dizer os dizeres dos Lannisters e isso vai fazendo com que Mordred dê mais importância a Tyrion. Primeiro porque ele fala que uma frase popular é rico como um Lannister. Aí Mordred já percebe assim, já fica mais interessado. E depois ele diz, um Lannister sempre paga suas dívidas. Aí nesse momento Mordred fica em dívida com Tyrion e leva a mensagem para Lysa. Na frente de Lysa, Tyrion resolve assumir seus crimes. Só que os crimes que ele assume são crimes da infância. Ele colocou bosta de cabra na bota de Kevan, seu tio. Tirou as roupas de uma mulher, deixou ela nua. Ele colocou um jumento dentro de um bordel. Aí Lysa questiona que brincadeira é essa e manda ele de volta para a prisão. Tyrion então, com sua inteligência, fala: onde está a justiça do rei? Que eu nego meus crimes, mas sou enviado para a prisão. Ele exige um julgamento por combate. Lysa então escolhe Sir Varys como seu campeão e Tyrion
não tem ninguém para assumir o papel por ele, então Bronn assume, se levanta pelo anão. I think we can assume that no one is willing. I'll stand for the dwarf. Após uma luta onde a inteligência e rapidez de Bronn superam a força de Solvares morre e Tyrion é libertado, deixando o castelo com Bronn. Voltando lá para Porto Real, nós vamos encontrar Joffrey e Sansa. Joffrey vem pedir desculpa a Sansa por ter tratado ela mal e ela fica, como a gente diz aqui, completamente abestalhada. Ela fica totalmente apaixonada e entregue e não percebe o que a gente percebe de Joffrey. Mas é normal, né? Uma menininha, coitada. Em paralelo a isso, Arya está treinando com Syrio Forel. Ela está bem triste por conta da morte de Jory. E Syrio diz que existe apenas um Deus e esse Deus é a morte. E o que você disse para a morte? Não hoje. Essa é uma das frases mais legais de Game of Thrones. Todo mundo aí usa em camisa, em Facebook, em Twitter. There is only one God, and his name is death. And there is only one thing we say to death. Not today. Logo em seguida dessa cena, a gente tem Ned informando as duas filhas que elas vão voltar para Winterfell. Sansa fica completamente revoltada e começa a dizer umas coisas que vão fazer Ned perceber a verdade. Ela começa a falar que ele é um leão dourado, que vai dar a ele lindos filhos de cabelos dourados. É quando o Arya fala que ele é um Baratheon, ele não é um Lannister. Aí nesse momento é que Ned percebe o que era que Jon Arryn estava investigando. Ele pega aquele livro que Mestre Pycelle deu para ele e percebe que todos os filhos dos Baratheon têm os cabelos negros. Apenas Joffrey nasceu com os cabelos dourados. Então ele começa a ligar as pontas. Ele vê Gendry tinha uma mãe de cabelo dourado, mas nasceu com cabelos negros e a cara de Robert. Talvez ele tenha se lembrado também que o primeiro filho de Robert com Cersei também era do cabelos negros, com a cara dele também. Ele também começa a lembrar das últimas palavras de Jon Arryn, que era a semente é forte, e começa a entender por que ele estava procurando todos os bastardos de Robert. A partir daí ele chega à conclusão óbvia: todos os filhos que Robert tem com Cersei são bastardos. Robert Baratheon, black of hair. Joffrey Baratheon, golden head. E para finalizar o capítulo, a gente vai para Vaz Dothrak, lá em Essos. Dany teve que comer um coração de dragão por causa de um ritual lá dos Dothrak. E depois de comer esse coração, ela anuncia que seu filho se chamará Rhaegal, que seria uma homenagem a Rhaegar, seu irmão. E ela é adorada por todos já na hora. Viserys vê isso e, claro, fica com muito ciúme. Ele decide ir embora e levar os ovos de dragão, mas felizmente é impedido por Jorah. Depois disso, numa festa, ele volta completamente bêbado e começa a ameaçar Daenerys. Ele diz que vai levar ela embora se Drogo não cumprir a promessa. E diz até que ele pode ficar com o filho. Ele vai arrancar da barriga dela e deixá-la no chão. Drogo consegue enganar ele dizendo que vai dar o que combinou, vai dar ele uma coroa de ouro que os homens vão tremer ao olhar. Viserys, iludido, acaba se afastando, é preso pelos Dothrak e então Drogo derrete ouro num caldeirão e vira o ouro na cabeça de Viserys. Essa foi uma das melhores mortes de vilão na série, eu gostei muito. Na hora que Drogo vira assim e fica olhando para a cara dele, o ouro derretendo, foi uma cena bem forte, bem pesada assim. E eu gostei de Daenerys seca olhando a morte de Viserys, porque na verdade ela não esperava que ele morresse, porque se ele era um dragão, ele não iria se queimar, porque nós já vimos várias provas de que Daenerys não se queima. Logo no primeiro episódio ele entrou numa banheira que estava fervendo e não se queimou. Nesse mesmo episódio ela pega ovos de dragão na mão e não se queima, os ovos estavam numa brasa. E talvez ela não esperava que Viserys fosse morrer dali, mas acaba que ele morre e ela percebe que ele não era um dragão. E nós entendemos aí uma das coisas que George Martin sempre fala, que nem todo Targaryen pode domar dragão, nem todo Targaryen
é o fodão, né? Assim, o cara que vai resolver as broncas. No caso, Daenerys é, nós sabemos o que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Vamos agora analisar como é que está distribuído a estratégia de Game of Thrones nesse exato momento. Vocês veem aí, lá em Porto Real, nós temos Mindinho fomentando a guerra entre os Lannister e os Starks. Ele consegue fazer com que Ned provoque Tywin, o que vai aquecendo ainda mais a guerra entre os dois. Ao mesmo tempo, nós vemos o plano, que eu considero o plano de Varys, dando certo lá em Essos. A morte de Viserys foi meio que um golpe de sorte para Varys, e eu acredito que ele vem mantendo Viserys e Daenerys, vem cuidando dos dois até agora. Só que eu acredito que ele não estava gostando muito de Viserys por conta dele demonstrar essa loucura que é natural aos Targaryen. Então essa morte dele acaba favorecendo a ideia dele. Ele agora só precisava, assim como Mindinho, causar um caos em Westeros para que facilitasse a invasão de Daenerys com o Khal Drogo. Então foi isso, galera. Esse aqui foi o 6º episódio. Não deixe de assinar o canal para não perder essa maratona. Curte e compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!